utilizar essa bula para querer fundamentar o argumento de que a igreja era a favor da escravidão? Como que podem utilizar desse argumento para fundamentar, para alimentar as suas falácias? Salve Maria a todos! Sejam bem-vindos aqui ao canal Tietus Fidelium. Eu me chamo Leonardo. O que as escolas não contam? Recentemente criamos esse tópico aqui no canal, de modo a pegar assuntos que são abordados nas escolas, principalmente por professores que são inclinados por ideologias marxistas, de modo a deturpar a história, colocando a Igreja Católica como a grande vilã. Falamos aí sobre a Inquisição, e hoje o que eu quero conversar um pouco aqui com vocês e fazer uma breve reflexão é sobre a escravidão. Muitas vezes dizem eles, que a igreja aprovou a escravidão, que a igreja disse que negros não tinham alma, e pegam documentos papais como aquela bula do Papa Nicolau V, diversas, para querer fundamentar esse seu argumento, esses seus argumentos, Então é isso que a gente quer fazer aqui hoje. Vamos conversar um pouco e navegar na história e ver se isso realmente tem fundamento. Primeiramente, pessoal, é preciso entender as circunstâncias daquela época, O que fez o Papa Nicolau V redigir essa bula? Na verdade, naquela época, se você for navegar na história, estava ocorrendo guerras entre o cristianismo e os sarracenos, que hoje é conhecido como os muçulmanos. Os muçulmanos, que naquela época eram intitulados sarracenos, o termo muçulmanos foi ter titulado isso depois, eles não eram um povo ingênuo. Pelo contrário, eram um povo, muitas das vezes até perverso, na qual escravizavam pessoas, homens, mulheres. Muitas vezes pegavam mulheres ali, mulheres cristãs, e levavam como escravas e introduziam lá nos seus haréns, de modo a satisfazer os seus prazeres, enfim. Já deu para entender o que eles faziam naquela época. Então não era um povo ingênuo. A igreja não era a grande perversa ou a que não tinha tolerância com esses povos por eles não aderirem à fé cristã, à fé católica. Não era isso. Eram povos perversos, aprisionavam, escravizavam pessoas, mulheres cristãs, bem brutal. Então a igreja não era tão intolerante assim. Por isso fez com que o Papa Nicolau V tomasse providências, porque naquela época a igreja não é como hoje, uma igreja totalmente desvinculada do Estado, do poder civil, do poder secular. Não, a igreja e o poder secular, o poder civil, eles eram entrelaçados, eram muito unidos ali, O povo era muito católico, os imperadores, os reis. Então a igreja vendo aquilo, em meio àquela guerra, Constantinopla também sendo ameaçada, a igreja, por meio do Papa, teve que tomar uma posição. A igreja sempre procurou amenizar a situação, mas em meio àquele caos, aquela guerra, a igreja não podia agir diferente. Era uma questão de legítima defesa, de ir ao encontro de se defender. Então, o Papa Nicolau tomou providências e redigiu esse trecho aqui, essa bula, que eles usam muito para querer atacar a igreja nesse sentido de que era a favor da escravidão, de que dizia que o negro não tinha alma. Então o Papa redigiu isso aqui, nessa bula. Nós lhe concedemos, por estes presentes documentos, com nossa autoridade apostólica, plena e livre permissão de invadir, buscar, capturar e subjugar os sarracenos e pagãos e quaisquer outros incrédulos inimigos de Cristo e reduzir suas pessoas à perpétua escravidão. Então o Papa foi muito duro, muito rígido ali naquele combate, naquela guerra por aquele povo cruel, Então o Papa tomou essa posição. Mas agora, isso não quer dizer que a igreja era a favor da escravidão. Era uma circunstância diferente, uma circunstância de guerra, de conflito, aonde ele teve que agir dessa forma para proteger as pessoas também. Então não quer dizer que ele, agindo assim, fez com que a igreja aprovasse a escravidão. Claro que não. Nessa bula não fala de negros. Os muçulmanos, os sarracenos, não eram negros.
não fala de que o negro não tinha alma. Então, utilizar essa bula para querer fundamentar o argumento de que a igreja era a favor da escravidão, isso a gente já vê que não é a verdade. Era uma circunstância totalmente diferente. Uma circunstância que exigiu do Papa agir dessa forma. Porque se a gente pegar outros documentos papais, a gente vai perceber que a igreja não era a favor da escravidão. Pelo contrário, a igreja sempre procurou amenizar a situação, porque é evidente que naquela época os escravos existiam. Uma maneira ali de vivência daquela época. Mas a igreja sempre procurou amenizar essa situação. Ela não aprovava isso. Vou pegar alguns documentos aqui que vai evidenciar isso que eu estou falando, que vai já ir contra esses argumentos de que a igreja aprovava a escravidão. A bula Sicut Dudum, do Papa Eugênio IV, olha o que ele diz, e não menos ordenamos a todos e a cada um dos fiéis de cada sexo, no espaço de 15 dias a publicação dessas cartas no lugar onde vivem, que restituam a sua liberdade anterior toda e qualquer pessoa de ambos os sexos que outrora foram residentes nas referidas Ilhas Canárias, e feitos cativos desde o momento de sua captura e que foram sujeitos à escravidão. Tá vendo? Indo contra a escravidão e exigindo que se restituísse a liberdade daquelas pessoas. Então esse aqui é só um dos documentos. Vou pegar mais um aqui. Vou pegar agora a bula Commissum Nobis, de Urbano VIII. Por isso mesmo, nós, seguindo as pegadas dele, decididos a reprimir a ousadia dos maus contra os índios, os quais devemos conduzir a fé cristã com mansidão e caridade, te encarregamos e ordenamos dar eficaz assistência e proteção a todos os índios nas províncias do Brasil, do Paraguai e Rio da Prata, ou em quaisquer outras regiões das Índias ocidentais e meridionais. Todo aquele que os maltratar, escravizar, vender, comprar, doar, retirá-los do local onde moram, separá-los de suas mulheres e filhos ou expoliá-los de seus bens, automaticamente estará em curso na pena de excomunhão, latescência, da qual não poderá ser absolvido a não ser pelo Romano Pontífice, ou em caso de morte, ou com a devida reparação prévia. Mais um documento indo contra a escravidão. E aqui o Papa fala até dos índios, né? Vamos pegar um outro documento aí para endossar ainda mais essa questão. A bula papal em Supremo de Gregório XVI. Olha o que diz, com a nossa apostólica autoridade, admoestamos e esconjuramos energicamente no Senhor todos os fiéis cristãos de qualquer condição que doravante ninguém ouse fazer violência, desapropriar de seus bens ou reduzir, seja quem for, a condição de escravo, ou prestar ajuda ou favorecer aqueles que cometem tal delito ou querem exercitar o indigno comércio por meio do qual os negros são reduzidos a escravos, como se não fossem seres humanos, mas pura e simplesmente animais, sem nenhuma distinção, contra todos os direitos de justiça e humanidade. São comprados, vendidos e constrangidos a trabalhos duríssimos. Tá vendo aqui, indo contra a escravidão. Então, como que a igreja pode ter aprovado ao longo da história? Como que podem utilizar desse argumento para fundamentar, para alimentar as suas falácias? Certos professores vomitam isso nas escolas e muitas pessoas acreditam e têm a igreja como uma grande vilã. E os fatos mostram que não é verdade. Pegam um simples documento ali, tiram de contexto, do contexto histórico e falam que a igreja aprovou a escravidão, mas aonde que a igreja está dizendo isso? Pelo contrário, os documentos que acabei de mostrar, e tem muitos outros, vou pegar aqui outros, Existe também a bula Sublimus Dei, que adverte aos cristãos que os índios das partes ocidentais e os do meio-dia e demais gente são livres por natureza. Tem a bula também Cum Sicut, condenando formalmente a escravidão. Quantos e quantos documentos da igreja combatendo a escravidão. E aí, vêm certos professores e querem vomitar isso e fazer com que as pessoas acreditem, né? Olha o que o Papa Leão XIII também na encíclica In Plurimis
dirigida aos bispos do Brasil, ele pede apoio ao imperador Dom Pedro II e a sua filha Princesa Isabel na luta que estavam a travar pela abolição definitiva da escravidão. Então, os fatos mostram que não é verdade, né? E aquela outra história, né, de que a igreja disse que os negros não tinham alma. Fatos históricos mostram que isso não é verdade. Na história da igreja, existiu papas africanos. E aí? Santos negros, São Benedito? Então, como que a igreja pode ter falado, ter mencionado e atribuído que o negro não tem alma? Que absurdo! São coisas que ensinam nas escolas e muitas das vezes os alunos ali que não procuram se informar do que realmente aconteceu acreditam e passam a falar que a igreja era uma grande vilã, que a igreja era malvada, era intolerante. Então isso aqui é só uma breve reflexão, né, desse assunto. É claro que é um assunto complexo, que exige um estudo maior. Então você que tem um conhecimento a mais aí, deixe nos comentários, enriqueça essa pequena reflexão com o que você conhece também e defenda a igreja. Então é isso, pessoal. Uma breve reflexão rápida, um assunto interessante, né? E importante também. E vamos aí na luta. Futuramente vamos trazer outros temas aqui também. E ir debatendo e defendendo as mentiras que proferem aí da Igreja Católica. Esperamos estar ajudando como sempre. Até um próximo encontro aí, se Nossa Senhora abençoar, se Jesus, nosso Senhor, nos ajudar. Tchau, pessoal. Até mais.